Hi everybody! How is it going? I'm doing fine and I am at home now. Hey guys, I want to talk to you just a little bit, okay? How are you feeling? I know there are many different feelings like I'm worried, stay at home, I need to work, I need to study, coronavirus. Oh my gosh! But it's important to be grateful because we are healthy, ok? Think about it. E aí, galera, a teacher tá em casa, vocês também? Então, eu gostaria de saber como vocês estão se sentindo em época de coronavírus, em época de estar e estudar em casa, enfim. Mas é sempre bom lembrar que a gente é saudável, por isso a gente tem que ser grato por isso, ok? Tem uma música do Bob Marley que diz assim: Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Tudo vai ficar bem, ok? Vamos falar inglês? Eu fico pensando por que eu danço e canto se eu não tenho talento. Forget about it. Wow, let's study together. Come join me on this video. Yeah. This is Michael. This is Meg. They are siblings. This is Daniel. This is Olivia. They are husband and wife. This is John. This is Emma. They are Daniel's parents. Daniel is Michael and Meg's father. Olivia is Michael and Meg's mother. Michael is Daniel and Olivia's son. Meg is Daniel and Olivia's daughter. John is Michael and Meg's grandfather. Emma is John and Meg's grandmother. Michael is John and Emma's grandson. Meg is John and Emma's granddaughter. This is a little family. Hey, come on in and welcome to the classroom. Em nossa última aula de inglês no colégio, falamos sobre formação de frases que envolvem personal pronouns, pronomes pessoais, verbo be, ser ou estar, and family members, e os membros da família. Lembram quais foram os personal pronouns ou pronomes pessoais que nós vimos? I, eu, primeira pessoa do singular, sempre escrito com letra maiúscula. He, ele. She, ela. And they, eles ou elas.
Vimos também que cada personal pronoun, ou seja, cada pronome pessoal, tem uma conjugação de verbo be, de verbo ser ou estar. Para que eu possa dizer, eu sou uma professora, I am a teacher. Eu preciso saber qual é a conjugação de verbo be. I am, he is, she is, they are. Estão todos aqui, ó. Então, se eu quiser formar frases do tipo, agora sim, utilizando os membros da família. Ele é o meu avô. He is my grandpa. He is my father. Ele é o meu pai. Se eu quiser dizer, ela é a minha tia. She is my aunt. Ela é a minha irmã. She is my sister. Se eu quiser usar, então, o they, como eles são os meus irmãos. They are my siblings. They are my relatives. Eles são os meus parentes. E assim por diante. Deal? Em inglês, existem várias formas de se trabalhar com o possessivo. Mas o que nós vamos ver hoje se chama genitive case ou possessive case. Caso genitivo ou caso possessivo, é a mesma coisa. Bom, quando nós trabalhamos com possessivo, a gente tende a estabelecer uma relação de posse entre uma pessoa e um objeto, né? E nós chamamos de o possuidor, a pessoa, e a coisa possuída, ou objeto possuído. Coisa possuída. Quando eu falo coisa possuída, eu sempre penso em cabeça girando, filme de terror. Are you still there? Se eu quiser dizer o carro da Renata, ou o lápis do Eduardo, enfim, utilizando o caso genitivo, eu preciso me lembrar que eu tenho que usar o nome da pessoa que possui o objeto, primeiro, e depois o objeto, ou a coisa possuída. Então, possuidor e coisa possuída. Enfim, mas é só isso? Não. Para eu marcar essa relação de posse, eu preciso utilizar o apóstrofo, que é aquele sinalzinho, mais a letra S. Então, por exemplo, o carro da Renata, Renata's car. O lápis do Eduardo, Eduardo's pencil. Primeiro o possuidor, depois a coisa possuída. O apóstrofo e o S, eles precisam estar junto com o nome da pessoa que tem o objeto, ou seja, junto com o nome do possuidor. É sempre importante lembrar. Então, por exemplo, se eu tenho a posse do objeto, eu carrego o apóstrofo, ok? Hey, my snack is tastier than yours. It's a McDonald's hamburger. I don't care, because mine is healthier. It's my mother's hamburger. Turn down for what? Então agora vamos para a parte prática do genitive case. Usamos o nome da pessoa, o possuidor, apóstrofo S, e depois o nome do objeto ou da coisa possuída. Neste caso, nós não vamos trabalhar com coisas, objetos, e sim o substantivo, ou seja, o vocabulário relacionado aos membros da família. Então, se eu digo Meg's father, é o pai da Meg. Meg's brother, o irmão da Meg. Meg's cousin, o primo da Meg. Meg's grandpa, o avô da Meg. Bem, a gente já vai chegar aqui nesse caso aqui do Thomas, mas depois. Check it out. Bem, a teacher utilizou então Meg's father, o pai da Meg, e estou trabalhando também, além disso, com o verbo be, lá da revisão, o artigo indefinido um ou uma, que nós vimos lá no ano passado, é coisa lá do terceiro ano, e fireman é todo o vocabulário aqui, ó, tá todo aqui, ó, relacionado às profissões, occupations.
que nós temos lá no livro, e depois a gente vai falar sobre pronúncia e tal. Mas agora é importante focar aqui no genitive case. Bem, Meg's father is. Por que is? Porque é o pai da Meg. Father, he. Para he eu uso is. Então, he is. Meg's father is. O pai da Meg é um bombeiro. Meg's father is a fireman. Resolvido. Quando eu tenho agora nomes que terminam com S, que é o caso de James, de Lucas, de Charles, né, ou Charles, nós utilizamos apenas o apóstrofo. Mas eu posso utilizar também o apóstrofo e o S. É que a teacher prefere este modo aqui. Mas se vocês quiserem também lá colocar Thomas, o apóstrofo e o S, tem problema nenhum. No problem at all. Sem problemas. Mas a teacher está escolhendo esse modo porque eu acredito que seja mais fácil para vocês gravarem. Então, ó, Thomas' sister is an engineer. Por que teacher usou aqui, ó, o is? Também, porque sister é ela. Para she eu uso is. Então, she is. Então, eu vou usar Thomas' sister is an engineer. Então, eu utilizei o apóstrofo, mas se eu quisesse colocar também apóstrofo S e depois a palavra sister. E depois utilizei o resto da oração. Verbo be, o artigo indefinido um ou uma e por último a profissão. Então, se eu quiser dizer assim, o pai da Ana, não, vamos trocar, não vamos falar pai não, vamos colocar o tio da Ana é um professor. Então, eu vou colocar o nome primeiro do possuidor, Ana, só que eu vou colocar o apóstrofo e o S. Então, vai ficar Anna's uncle is a teacher. Did you get it? It's time to say bye-bye. Don't forget to stay at home, do your activities, and take care of yourselves. See you in the next video class.